60 e a 100 por um. Alguém diz amém para isso? Eu quero dar sequência à nossa série de ministrações e quero falar sobre o tema a maldição convertida em bênção. Você pode dizer isso comigo? Em Jesus, pode ficar melhor. Em Jesus, toda maldição é convertida em bênção. João capítulo 18 e verso 1 a seguir. João capítulo 18 e verso 1, a palavra diz: tendo dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto ou um jardim, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe, diga isso comigo, Jesus se adiantou. E Jesus disse o seguinte: a quem buscais? Ele fez uma pergunta: quem vocês estão buscando? Verso 5, responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele faz parte do capítulo 18 de João, que retrata os julgamentos que Jesus viveu diante das autoridades judaicas, diante de Pôncio Pilatos, e a sua posterior condenação à morte. E essa cena acontece no jardim do Getsêmani, onde Jesus faz a intercessão que mudou a história, e aprendemos isso no domingo passado em João 17. Aqui Jesus está com seus discípulos envolvido em um momento crucial da sua história. O momento que ia definir, ia escrever um novo capítulo, um novo momento na história da humanidade. O homem que estava sentenciado à queda, à destruição, à maldição proveniente do pecado, agora ele tem a oportunidade de ter a sua vida completamente restaurada. Toda a maldição que veio sobre Adão no jardim do Éden, porque ele acessou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda aquela maldição que veio não só sobre Adão, mas sobre toda a sua descendência, inclusive sobre nós. Agora, essa maldição estava às vésperas de ser convertida em bênção. Porque Jesus está pronto. Jesus está preparado para este momento. Nós lemos no texto que o próprio Jesus sabia o que havia de lhe acontecer. Ele não foi pego de surpresa. A prisão por parte dos romanos e das autoridades judaicas não pegou Jesus de surpresa. Ele já sabia. Ele já tinha de antemão o conhecimento prévio do que iria lhe acontecer. Então, por causa desta obra que Jesus vai executar, toda maldição será convertida em bênção. Você pode dizer isso comigo? Por causa da obra de Jesus, toda maldição é convertida em bênção. E quando eu digo toda, irmãos, eu não faço exceções. Preste atenção nisso. Toda é toda. Pouco importa qual é o nível de maldição hereditária, de maldição familiar, de maldição genética, de maldição emocional, de maldição cultural, de maldição, não importa a origem dela. Cristo transformou toda maldição em bênção.
E o momento crucial dessa transformação está aqui, diante dos nossos olhos. Acabamos de ler. João capítulo 18 vai mostrar exatamente isso. Uma sequência desumana que Jesus vai viver, brutal e injusta, contra a sua própria vida, mas ao mesmo tempo, uma sequência que determinou esse novo marco na história da humanidade. O versículo 1 que nós lemos diz que ele vai para além do ribeiro de Cedron. E o que era o ribeiro de Cedron? Era um pequeno riacho que drenava a água que vinha do templo. E lembre-se, nós estamos poucos dias depois da Páscoa. Então, nesses dias da Páscoa, haviam muitos sacrifícios de animais sendo feitos no templo. Sim ou não, irmãos? Muitos cordeiros estavam sendo mortos no templo. Sim ou não, irmãos? O sangue desses animais eram derramados no riacho de Cedron. Então o riacho de Cedron, esse ribeiro, ele drenava toda essa água, e em especial na época da Páscoa, junta com sangue, essa água ficava vermelha. Então a água drenada do ribeiro de Cedron era uma água vermelha, tingida pelo sangue de muitos cordeiros que estavam sendo mortos no templo por ocasião da Páscoa. Então Jesus está com seus discípulos nesse cenário, e é muito provável que essa vermelhidão do riacho de Cedron remete a Jesus o sacrifício que ele ia fazer. Ele está olhando o sangue dos cordeiros que foram imolados no templo, mas ele está se lembrando que ele é o cordeiro que vai derramar o sangue pela humanidade. Ele está olhando aquela cena e ele está dizendo: daqui a pouco sou eu. Eu sou o próximo. Eu serei o próximo. Essa cena está viva na mente de Jesus, sobre a importância do seu sacrifício. O versículo 3 vai dizer que Judas, que o traiu, e conhecia aquele lugar muito bem, porque era um lugar muito frequentado por Jesus e pelos seus discípulos. Judas, que o traiu, ele conhecia aquele lugar, ele sabia que Jesus estaria ali. Então o que o Judas faz? Pega a corte, pega os oficiais dos sacerdotes e os fariseus, e esses homens vão atrás de Jesus. E o texto é bem específico. Eles vão atrás com porrete, com lanterna, com arma, com espada. Era um destacamento de soldados romanos para prender um homem. Porque até então a ordem de prisão não era sobre os 12, era só sobre Jesus. Um destacamento, irmãos, era mais de 100 soldados. Mais de 100 soldados para prender um homem. Que ameaça é essa que Jesus impunha? Que medo era esse desse homem que tinha um grupo de 12? Mas a ordem de prisão não era sobre os 12, era sobre ele. Que medo era esse que faz os romanos enviar um destacamento de soldados para prender Jesus? E quando esses homens se aproximam, Judas estava pensando: vou pegar Jesus de surpresa. Vou pegar Jesus de surpresa. Vou saudar ele com um beijo. E ele vai achar que eu vim em paz. E mal sabe ele que ele vai ser preso. Judas pensava que ia pegar Jesus de surpresa. Mas, irmão, quem é que pega Jesus de surpresa? Judas esperava isso, mas isso era impossível. A vida de Jesus inteira foi preparada para este momento, irmão. Jesus já sabia disso antes de deixar o trono da sua glória. Antes de Jesus nascer na Maria, ele já sabia que ele vinha ao mundo para este momento, para essa hora. Jesus já sabia disso, então Judas estava completamente equivocado. O versículo 4 vai dizer que Jesus, sabendo todas as coisas, inclusive as que haviam de vir, ele se adianta. Ele vê aqueles mais de 100 soldados vindo, talvez marchando, porque, irmãos, o destacamento de soldado romano não vinha com um passo leve, tranquilo como nós.
ele vinha numa expressão de ameaça ao seu prisioneiro. Eles vinham marchando simultaneamente, e à medida que eles batiam o pé, eles faziam som, e os escudos emparelhados, eles iam nessa marcha que botava medo, que colocava pânico naquele que seria preso. Então, quando Jesus vê esse destacamento se aproximando, o texto diz que Jesus se antecipa. Antes deles falarem qualquer coisa, antes deles falarem qualquer situação, Jesus se antecipa e pergunta para eles assim: quem vocês estão buscando? Vocês estão buscando quem? Com essa pergunta, Jesus, ele quis evitar qualquer nível de violência afligida aos seus 12 discípulos. É como se Jesus dissesse assim: se vocês vieram me buscar, deixa esses 12 quietos, eles não têm nada a ver, sou eu o prisioneiro, então me leva. Jesus está poupando um emprego de violência desnecessária sobre os discípulos. E Judas, que o traiu, estava ali junto com os soldados, com os principais sacerdotes. Só que o versículo 6, irmãos, eu gostaria que você redobrasse a sua atenção aqui. O versículo 6 fala muito ao nosso coração sobre este momento. Eu gostaria que você lesse na conta do 3, 1, 2, 3. Os soldados romanos, depois de ouvirem de Jesus a pergunta: quem vocês buscam? Os soldados romanos respondem: a Jesus, o Nazareno. E Jesus dá uma réplica. Ele diz assim: sou eu. Só que essa expressão sou eu, irmãos, no original, é a mesma expressão pela qual Deus se revela a Moisés, quando envia ele para dar um recado para o faraó. E o Moisés temeu e disse assim: Senhor, quando o faraó me perguntar, quem é que está me enviando? E aí o Senhor disse: diga a faraó que eu sou, está te enviando. É a mesma expressão. Esse sou eu, ou eu sou, é o mesmo que Moisés levou como mensagem para Faraó. Então Jesus está aqui, irmãos, revestido de uma autoridade. Jesus está revestido de um poder. Jesus está revestido de uma atmosfera de unção, de autoridade espiritual. Tanto é que a Bíblia diz que a reação daqueles soldados quando ouvem isso é imediatamente cair no chão. Eles caem no chão. A autoridade irresistível de Jesus, ao se revelar como o grande eu sou, fez aqueles soldados caírem no chão. A autoridade incontestável de Jesus fez aqueles soldados se desmoronar no chão, cair no chão. Porque Jesus estava assumindo o protagonismo e não a omissão diante da sua hora que havia chegado. Deixa eu te perguntar algo. Quando você vê que a hora crucial de você tomar uma decisão, quando você vê que Deus te falou algo e que você chega diante de uma decisão estratégica, crucial, que vai mudar o curso da sua vida, quando você se depara com este tipo de experiência, qual é o seu posicionamento? Você decide de uma vez por todas ou você se omite com medo da consequência? Eu aprendo com Jesus a assumir protagonismo, irmão. É isso que tem que ser feito, é isso que eu vou fazer. Ponto. Quanto vai custar? Não importa o preço do perfume derramado. Não importa o preço.
Sabe por quê, irmão? Jesus não fez conta para ir para a cruz do Calvário no seu e no meu lugar. E você já parou para pensar o quanta conta a gente faz para deixar de obedecer o que Deus nos manda fazer? Ah, mas se eu deixar, as pessoas não vão gostar de mim. Ah, se eu fizer isso, as pessoas vão reagir de forma negativa. Eu vou ser excluído, eu vou ser rejeitado, eu vou ser de alguma maneira boicotado. Irmãos, e daí? E daí? E daí? O nosso mestre também foi. Jesus, ele não se omite quando chega a sua hora. E a gente está se omitindo? Jesus assume protagonismo e diz: é esta a decisão. Sou eu. O que tem que fazer, faz logo. Tudo que Jesus viveu foi para benefício nosso. Alguém diz amém para isso? Você pode ler essa frase? 1, 2, 3. Preste atenção em algo. A palavra diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, e fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado. Aonde, gente? Presta atenção, Cristo nos redimiu da maldição. Redimir transmite a ideia de comprar de volta. Redimir transmite a ideia de um resgate. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E o que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo 13 de Gálatas 3, é que Jesus pagou um preço para nos resgatar muito alto. Isso é uma verdade, irmãos, que não pode sair diante dos nossos olhos. Jesus Cristo pagou um preço muito alto para ter você. Jesus Cristo pagou um preço muito alto para nos ter como seus seguidores, para nos ter como seus discípulos. Preço de sangue. Só que quando Cristo faz isso, Ele nos resgata de toda a maldição, porque a maldição que Jesus levou sobre si garante a bênção que nós desfrutamos. A maldição que Ele leva sobre Ele garante a bênção que está sobre nós. Somos abençoados por causa da maldição que Ele levou. Somos beneficiados. Irmãos, é difícil até de descrever esse trem. É difícil até da gente encontrar palavras para expressar o quanto que isso representa para nós. O quanto que isso deve estar diante dos nossos olhos e pesar no nosso dia a dia, nas suas decisões, nas suas escolhas, com quem você se relaciona, em como você se relaciona. O quanto que isso deve pesar as nossas motivações de coração, como o Robério leu aqui agora há pouco. Ele levou sobre si. A maldição que Jesus levou sobre si garante a bênção que está sobre nós. Eu quero compartilhar com você 3 momentos, aliás 4 momentos, que representam isso muito bem aqui em João 16. O primeiro momento é: a sua prisão garantiu a nossa libertação. Você pode dizer isso comigo? A prisão de Jesus garantiu a minha libertação. Olha o que diz o versículo 12. Então, a corte, o tribuno e os servos dos judeus fizeram o que, irmãos? Prenderam. E essa expressão que aparece aí, ela corresponde a amarrar muito forte. Manietar é amarrar com laço muito forte. Então Jesus, ele foi amarrado com um laço muito forte. Ele foi preso de uma maneira muito cruel. Eles consideravam Jesus perigoso o suficiente para prender ele como um criminoso muito perigoso da sociedade. Jesus foi preso nas suas mãos, as mãos que até aquele momento estava curando os enfermos,
estava ressuscitando os mortos, as mãos que até aquele momento estavam levantando pães para o céu e multiplicando pão para a multidão faminta, as mãos que operaram milagres estão sendo amarradas. Estão sendo amarradas. E eles acham que as mãos que operou tantos milagres podem ser amarradas com cordas. Soldados romanos, eles achavam que mãos tão poderosas poderiam ser presas com cordas. Que ingenuidade. Que ingenuidade. Mãos de tanto poder presas com cordas? Jesus nos libertou completamente. Ele foi preso para que nós sejamos livres. João capítulo 8, versos 35 e 36, diz a palavra: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 36, vocês podem ler, 1, 2, 3. Ou seja, existe uma liberdade de fato e de verdade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção nisso, irmão. Há uma libertação de fato e de verdade para a sua vida. Não é uma libertação dos contos. Não é uma libertação das campanhas. Não é uma libertação da corrente. Não é uma libertação da oração forte. Não é uma libertação da unção forte. É uma libertação de fato e de verdade que Jesus pode operar nos filhos de Deus. Uma libertação da escravidão do pecado. Uma libertação que nos livra da pior escravidão que o ser humano pode viver. Eu afirmo aos senhores e às senhoras, a escravidão do pecado é pior do que a escravidão que os negros enfrentaram no mundo. E digo isso como negro, posso falar. A escravidão do pecado é pior do que a escravidão que os judeus viveram na mão de Hitler e do regime nazista. A escravidão do pecado é o pior nível de escravidão que o ser humano pode viver. Não se engane. Não ache que a escravidão do pecado é algo simples, não é. É o mais profundo nível de devassidão humana e de prisão humana. Jesus levou esse assunto muito a sério, irmão. Por isso que ele ofereceu uma verdadeira liberdade, que não consiste apenas em palavras, mas consiste no relacionamento com Jesus Cristo. Olha o que ele disse em João 8, versos 31 a 32. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem onde? Verdadeiramente serão e conhecerão, e a verdade, irmãos, a verdade que liberta precisa primeiro ser conhecida. A verdade que é conhecida por aqueles que já são discípulos. Só podem ser discípulos aqueles que permanecem na palavra. E eu só posso permanecer na palavra se eu creio na palavra. Presta atenção nisso, é um processo de libertação. Jesus está dizendo em outras palavras: você quer ser liberto? Então esteja disposto a viver um processo na sua vida. E isso, irmãos, é o que muitos de nós fugimos como, sei lá o quê, como o diabo foge da cruz. Quando alguém ouve, algumas pessoas ouvem a palavra processo, alguns, dá até um arrepio de ouvir. Algumas pessoas têm resistência a viver processos. E Jesus está dizendo que a libertação é um processo. Então, se eu tenho resistência ao processo, o resumo da história é muito simples: eu não vou ser liberto. Eu não serei liberto.
pode participar da campanha de 365 dias, pode subir os mais altos montes de Israel e passar lá 40 dias orando. Pode vir o apóstolo dos apóstolos, o Miguel, o arcanjo, o serafim, o querubim, botar a mão em você, você não vai ser liberto. Preste atenção nisso, você não vai ser liberto, se você não estiver disposto a viver o processo de libertação. É isso que Jesus está dizendo. Quer ser liberto? Aceite o processo. Quer ser liberto? Conheça a verdade, porque ela vai te libertar, mas para conhecer a verdade, seja meu discípulo. Para ser meu discípulo, permaneça na verdade. E para permanecer na verdade, creia que ela é a verdade. Tem muito cristão que está relativizando a Bíblia, irmão. Tem muito cristão que está olhando a Bíblia e dizendo assim, a Bíblia, não sei se ela é toda a verdade, se ela é toda a palavra de Deus. Eu não sei se a Bíblia é tudo aquilo que ela diz ser. Tem muito cristão contestando a autoridade infalível da palavra de Deus. Como é que ele vai crer nessa palavra se ele não acredita? Como é que ele vai, aliás, permanecer nessa palavra se ele não acredita nela? Nós estamos vivendo uma sociedade, um tempo, onde uma sociedade anticristã está se formando, irmãos. Uma sociedade anticristã que é resistente, que relativiza os princípios eternos da palavra de Deus. Então, aprenda algo. Se a gente quer viver e crer na verdade, permanecer na verdade, a gente vai viver guerra para estabelecer a verdade, primeiro, em nossas vidas. Então, conhecer a verdade é uma libertação. Ser liberto por Jesus da escravidão do pecado é um benefício que Cristo garantiu para nós na cruz do Calvário. Então, a prisão de Jesus garantiu a nossa libertação. Mas é possível, irmão, que se um prisioneiro tiver a porta da cadeia aberta agora, porque a pena dele já foi cumprida, é possível que ao abrir os portões de uma cadeia, de uma penitenciária, o prisioneiro olha assim para um lado, olha assim para o outro, o prisioneiro começa a pensar assim, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que refazer o caminho, a história com a minha família, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que fazer reparação, eu vou ter que reconhecer que eu errei. Ele começa a fazer conta, e aí aquele prisioneiro diz assim, quer saber de uma? Eu prefiro ficar aqui dentro mesmo, é mais cômodo. Tenho comida, tenho o que eu quero, tenho o que eu preciso. Será que as portas das nossas prisões espirituais não estão abertas? E a gente está agindo exatamente como esse prisioneiro, olhando assim, fazendo um cálculo, vou ter que pedir perdão para aquele, vou ter que pagar e reembolsar esse prejuízo que eu causei, vou ter que liberar perdão para aquela pessoa, não, para mim não, basta, eu prefiro ficar aqui. E a pessoa prefere continuar preso. Sendo que Jesus garantiu que através da prisão dele, nós fôssemos libertos. Em segundo lugar, o julgamento de Jesus garantiu a nossa abstenção. Olha o que diz o versículo 13 de João 18. Então, o levaram primeiro até a casa de Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para onde, gente? Jesus foi para onde, igreja? Uma audiência. E era manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Versículo 29. Então Pilatos saiu e disse, qual é a acusação que vocês trazem contra este homem? Preste atenção. 3 julgamentos Jesus passa aqui. Primeiro, na casa de Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. O Anás não poderia bater o martelo, encaminha para o Caifás, que era o seu genro.
Caifás, ele já tinha combinado com todo o sinédrio que eles iam aplicar a pena capital em Jesus, só que a pena capital não poderia ser definida pelas autoridades religiosas, precisava ser definida por uma autoridade civil. Então o que eles fazem? E caminham para Pilatos. Quando Jesus chega para a audiência com Pilatos, a pergunta que Pilatos faz aqui é extraordinária, irmão. Ele diz para as autoridades assim: por que vocês estão me trazendo esse homem para julgar? Qual o crime que ele cometeu? E aí eu imagino aquela cena, né? Porque Jesus passou a noite sendo julgado por Anás e Caifás, entre 3 da manhã e 6 da manhã. E aí eles entram na audiência, como a gente leu o texto logo de manhã. E a hipocrisia, irmãos, olha o que a hipocrisia faz com o ser humano. A hipocrisia era tamanha dos líderes judeus, que eles não queriam nem entrar na audiência. Eles não queriam nem entrar no tribunal de Pilatos. Por que eles não queriam entrar? Porque na fé deles, judaica, se eles entrassem no tribunal de Pilatos, eles estariam impuros para comer a Páscoa. Eles não poderiam participar da Páscoa. Então, olha a hipocrisia. A gente pode definir o assassinato de um homem, mas a gente não pode entrar na audiência, porque senão nós não vamos comer a Páscoa. Olha a hipocrisia, irmão. Vamos determinar o assassinato de um homem justo, comprando falsas testemunhas, pagando para que um dos seus seguidores entregue ele. Olha o plano, olha o nível da hipocrisia do ser humano. Mas a gente não pode pisar no tribunal de Pilatos, porque senão a gente não pode comer a Páscoa. Julguem vocês mesmos o nível de hipocrisia das autoridades judaicas. Pilatos pergunta: que acusação vocês trazem sobre este homem? E nessa pergunta, a gente sabe que Jesus inocente, Jesus sem culpa, o cordeiro imolado, imaculado, sem mancha, ele é considerado culpado na sequência do julgamento. Não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Mas preste atenção. Jesus, ele assume este lugar justamente porque ele foi julgado em nosso lugar. Essa cadeira, irmão, diante de Pilatos era para ser sua e era para ser minha. O julgamento era para ser nosso e não de Jesus. Ele foi em nosso lugar. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21, diz o texto: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê, gente? Jesus inocente se fez pecado por todos nós. Isso não pode sair de diante dos nossos olhos. O julgamento de Jesus garantiu a nossa abstenção. Ele foi julgado em nosso lugar. Em terceiro lugar, a sua negação, a negação que ele enfrentou, garantiu a nossa aceitação. O versículo 17 de João 18 diz: então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? E aí o Pedro disse o quê? Na maior cara de pau, gente. O cara de pau da bexiga. Ó. Não. Como não, Pedro? Não sou. Versículo 25. E Simão Pedro estava ali e se esquentava, porque estava frio. Disseram-lhe, pois: não és tu também um dos seus discípulos? Aí o que ele diz? Não, sou eu não. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, disse: eu não te vi no jardim com ele? Versículo 27, vocês podem ler?
o Pedro nega Jesus 3 vezes. Agora o que me impressiona, irmão, não é isso aqui não. O que me impressiona é o que acontece um dia antes. Um dia antes acontece isso aqui, ó, que a gente vai ler em Lucas 22, 33. Olha o que acontece um dia antes de Pedro negar Jesus 3 vezes. E ele lhe disse, o Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo. Para onde? Típico do Pedro, não é não? Eu estou pronto, Jesus. Estou preparado. Eu vou. Vai mesmo, Pedro? Vou. Posso contar, Pedro? Pode. Ué, junto. Estamos juntos, Jesus. Oh, é nós. Pode ir. Vai com força e eu vou com você. Verso 34. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Isso aqui acontece no dia anterior, irmão. No dia seguinte, Pedro está negando Jesus 3 vezes. Não deu nem um dia, não deu nem 24 horas completas. Depois que Pedro diz, eu estou pronto, ele nega Jesus 3 vezes. Eu não vou fazer nenhuma aplicação aqui, eu vou deixar a aplicação por conta de vocês, que vocês são muito inteligentes. Um dia antes, Pedro está jurando de pé junto que vai com Jesus aonde for necessário. Menos de 24 horas depois, ele pergunta para Pedro, tu me amas? E o que o Pedro responde, igreja? Eu te amo. E depois das 3 vezes, Jesus diz para ele assim, então cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você me negou, mas eu te aceito. Irmãos, nós não somos aceitos porque a gente faz o que a lei manda. A gente não é aceito porque nós somos muito santos. A gente não é aceito porque devolvemos o dízimo, ou porque oramos muito, ou porque lemos muito a Bíblia. A gente não é aceito porque enviamos donativos para o Rio Grande do Sul e para qualquer outra tragédia que possa acontecer. Nós não somos aceitos por isso. Nós somos aceitos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Somos aceitos pela graça. Você pode dizer obrigado, Jesus, por sua graça. Obrigado, Senhor. Efésios capítulo 2 e versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Por meio do que, gente? Isso não vem de nós. Aplique isso aí na sua vida. Não vem, porque é fácil a gente dizer para os outros. Isso não vem de nós. Isso vem de Deus. É um dom de Deus. O versículo 9 diz, não vem das obras, para que a gente não se glorie. Porque, irmão, se nós fôssemos aceitos por nossas obras, o que estaria de gente se pavoneando na internet, o que estaria de gente dizendo, eu fiz, eu ajudei, eu. E Paulo está dizendo, tudo o que vocês fazem, fazem pela graça de Deus. Não é você. Não sou eu. Se você vê algo bom nessa igreja, irmão, saiba que o algo... Se você vê algo ruim, tenha paciência, perdoe, ame, ajude a melhorar. Mas se você vê algo bom aqui nessa casa de oração, saiba que esse algo bom é Jesus. É Jesus. Não é uma equipe, não é uma casa de paz, não é um líder, não é um pastor, não é o louvor, não. Se você vê algo bom aqui em nós, saiba disso, esse algo bom se chama Jesus. Então por que nós somos aceitos? Simples, nós somos aceitos, irmão, para aceitar. Por que você é aceito em Deus? Para você se transformar em um
um instrumento de aceitação. Porque uma das coisas que mais marca o ser humano é a rejeição, é a exclusão, é a negação. Então você foi aceito por Deus para aceitar outras pessoas. Pastor, isso está na Bíblia? Sim, está. Romanos 15. Olha o que diz o versículo 7. Eu já estou caminhando para o final. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Em outras palavras, irmão, se Cristo te recebeu, você tem a obrigação de aceitar os outros. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Ah, mas eu não gosto daquele, porque aquele ali não me dá paz. Eu não gosto desse, porque eu acho esse aqui tão diferente de mim. Problema seu. Se você não gosta. Você foi aceito. Se comporte como alguém que foi aceito. Quem foi aceito, aceita. Quem foi adotado, adota. Quem foi conectado, conecta. Quem foi salvo, se transforma em instrumento de salvação. Isso aqui, irmão, é deixar de lado toda meninice, toda criancice, todo fricotezinho gospel. Esse nome é novo que eu inventei. Não sei de onde eu tirei ele. A gente tem que se aceitar, irmão. Porque nós fomos aceitos. Em quarto e último lugar, o ministério de louvor, por favor, pode se posicionar. A condenação de Jesus garantiu a nossa absolvição. O que isso quer dizer, irmãos? Esse aqui é um termo jurídico. Jesus foi condenado para a gente ser absolvido. Ele foi condenado para nós estarmos livres da condenação. Querido irmão, querida irmã, você é absolvido. Você já foi inocentado. Você já está livre de culpa. Você já tem um advogado diante de Deus Pai que intercede por você, que está à direita de Deus. Então, por favor, faça algo. Pare de ter que provar algo para alguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você já foi aceito. Você já foi inocentado. Você já foi livre da culpa. Você já não está debaixo de condenação. Para de ter que provar algo para... Você não tem que provar algo para ninguém. Você já foi aceito. Na cruz, a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo. Salário do pecado é morte. Só que ao invés da morte vinha a todos nós, Deus direcionou, canalizou a morte sobre um apenas, o Filho. Toda a condenação do pecado, Cristo levou sobre si mesmo na cruz do Calvário. Isaías 53. É o último texto que nós vamos ler nessa manhã. Versículos 5 e 6. A palavra diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi ferido pelo meu e pelo seu pecado. Jesus foi castigado por causa das nossas iniquidades, irmão. Jesus sofreu o castigo que sofreu para garantir a nosso perdão, cura, salvação, restauração, libertação. O castigo suportado foi para nos livrar da condenação. Jesus fez isso por você. Fez isso por mim. Jesus nos substituiu. Ele assumiu o nosso lugar. Quando você olhar para a cruz, tem alguma imagem de cruz aí? Por favor, Amanda. Quando você olhar para a cruz, lembre sempre de uma coisa. Quando você olhar para a cruz, se lembre que o teu pecado fez isso.
O motivo de Jesus ir para a cruz foi o teu pecado, foi o meu pecado, foi o nosso pecado. A cruz é um resultado dos nossos pecados. Tudo que Adão perdeu no Éden, Jesus recuperou na cruz do Calvário. Jesus recuperou. E aí eu termino perguntando a você essas perguntas. Como não receber esse amor, irmão? Como não amar esse Jesus? Como não servi-lo? Como não viver para Ele? E por fim, como não aguardar o seu regresso? Como não responder esse amor? Irmão, se você não consegue responder esse amor, desculpe, você não vai conseguir responder mais nada na sua vida. Porque nada é mais forte do que esse amor. Nada é mais poderoso do que esse amor. Se esse amor não mexe com você, se você não olha para a cruz e diz: a cruz é o resultado dos meus pecados, irmão, desculpe, mais nada vai mexer com você. Mais nada mexe com você. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, por favor, continue com seu coração aberto. Continue reconhecendo que foi por causa de você, foi por causa dos seus pecados. Aleluia. E agradeça, honre a Jesus por isso. Vamos adorá-lo.